Bilionário solteiro encontra gêmeas mendigas congelando numa caixa de papelão. Elas dizem, ninguém nos quis. Ele decide levá-las para casa, mas dias depois, uma limousine preta para a sua porta. A neve caía devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Caio Moreira enfiou as mãos mais fundo nos bolsos do casaco e acelerou o passo. O frio cortava o rosto e ele já conseguia imaginar a chaleira no fogão, o vapor subindo pela cozinha vazia. 42 anos. Professor de história aposentado por problemas de saúde. Solteiro, sem filhos, sem pressa para chegar em casa, mas com pressa de sair do frio. Caio sempre escolhia as ruas mais vazias, não por medo, mas por preferência. Gostava do silêncio, dos passos ecoando no asfalto molhado. Era um homem que vivia bem com sua própria companhia. Dobrou na Rua das Mangueiras, a última esquina antes de casa. Foi então que viu uma caixa de papelão. Estava encostada no muro baixo da casa abandonada, meio escondida atrás de um poste. O tipo de caixa que as pessoas usam para se mudar. Grande marrom com as abas dobradas para dentro. Caio passou direto, mais 3 passos. Parou. Alguma coisa não estava certa. A caixa tinha se mexido. Ele tinha certeza, ou quase certeza. Voltou, devagar. A neve continuava caindo e grudava no papelão encharcado. Quando chegou perto, ouviu um barulho baixinho, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. "Oi", chamou, sentindo-se meio idiota. Silêncio. "Tem alguém aí?" Mais silêncio. Mas Caio sabia que tinha alguém. Era uma sensação estranha, mas ele sabia. Abaixou-se, devagar, levantou uma das abas da caixa. 2 pares de olhos o encararam. Grandes, assustados, brilhando no escuro. 2 meninas, pequenas, muito pequenas, e parecidas, muito parecidas. Estavam abraçadas, tremendo. Uma tinha o rosto encostado no ombro da outra. Suas roupas eram finas demais para aquele frio. Não tinham sapatos. Tinham o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos grandes, o mesmo rosto pequeno e assustado. Gêmeas. Caio ficou parado, agachado ali na neve. O mundo pareceu ficar em silêncio total. "Oi", disse, com a voz mais suave que conseguiu. Uma das meninas ergueu o queixo. Tinha uns 5 anos. Seus olhos pareciam velhos demais para o rosto pequeno. "Não fizemos nada de errado", disse ela. A voz era firme, mas Caio percebeu que ela estava se segurando para não chorar. "Eu sei", respondeu. "Vocês estão bem?" A pergunta saiu automaticamente, e Caio se sentiu idiota de novo. Era óbvio que elas não estavam bem. Estavam numa caixa de papelão já no meio de uma tempestade de neve. "Estamos com frio", disse a outra menina, levantando a cabeça pela primeira vez. Elas eram idênticas, completamente idênticas. A mesma idade, o mesmo rosto, a mesma expressão de cansaço misturado com medo. "Vocês moram aqui?", perguntou Caio. As 2 se entreolharam. A que tinha falado primeiro apertou a irmã contra o peito. "A gente vive aqui", disse ela. "Nossa mãe deixou a gente quando éramos muito pequenas. Ninguém nos quis." As palavras saíram simples, diretas, como se fosse um fato da vida, igual dizer que o céu é azul. Caio sentiu algo apertar no peito. Ficou olhando para elas, tentando processar o que estava acontecendo. 2 crianças gêmeas, sozinhas, no frio. "Como vocês se chamam?" "Maria", disse a que estava protegendo a outra, apontando para si mesma. "Ela é Teresa." Teresa acenou com a mão, tímida. "Eu sou Caio." Ele respirou fundo. "Vocês querem sair daí?" Maria hesitou. Olhou para Caio, depois para Teresa, depois de volta para Caio. "O senhor vai chamar alguém?" A pergunta pegou Caio desprevenido. Havia medo na voz dela, como se chamar alguém fosse a pior coisa que poderia acontecer. "Não", disse ele. "Não vou chamar ninguém." Não sabia por que tinha dito isso, não sabia o que estava fazendo. Só sabia que não podia deixar 2 crianças numa caixa de papelão na neve. "Minha casa é ali", apontou para a rua ao lado. "Tem aquecimento." "E comida?" Maria olhou na direção que ele apontou. Caio viu ela calcular alguma coisa na cabeça.
pesando opções. Por quanto tempo? Perguntou ela. Como assim? A gente pode ficar por quanto tempo? Caio ficou sem resposta. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em nada. Só sabia que não podia deixá-las ali. O tempo que precisarem, disse. Não era uma resposta inteligente. Era só a única resposta possível. Maria segurou a mão de Teresa. Tá, disse ela. Mas se o senhor mudar de ideia, a gente volta aqui. Caio ajudou as duas a saírem da caixa. Elas se moviam devagar, com cuidado, como se não quisessem ocupar muito espaço. Teresa segurava firme na mão da irmã gêmea. A caminhada até a casa durou 2 minutos. As meninas não falaram. Caio também não. Só o barulho dos passos na neve e a respiração de todos formando nuvenzinhas no ar frio. A casa de Caio era pequena, simples. 2 janelas na frente, uma porta azul desbotada, um jardim que ele nunca cuidava direito. Quando abriu a porta, o calor escapou como um abraço. As meninas pararam na entrada. Podem entrar, disse Caio. Elas entraram devagar, olhando tudo. A sala pequena com o sofá velho, a mesa de centro cheia de livros, a televisão que Caio raramente ligava. Sentem, disse ele, apontando para o sofá. Elas se sentaram juntinhas na beirada, como se estivessem prontas para sair correndo. Caio foi até a cozinha e ligou a chaleira, voltou para a sala. As meninas estavam exatamente na mesma posição. Vocês comeram hoje? Maria balançou a cabeça. Ontem? Ela pensou um pouco. Não lembro. Caio sentiu o peito apertar de novo. Foi até a cozinha e voltou com um pacote de biscoitos. Ofereceu para elas. Maria pegou um biscoito. Teresa pegou outro. Comeram devagar, como se não tivessem certeza se era permitido. Podem comer mais, disse Caio. Elas comeram mais 3 biscoitos cada uma. Depois Maria guardou 2 no bolso da blusa. A chaleira apitou. Caio fez chocolate quente em 2 canecas pequenas que nunca usava. Quando voltou, as meninas estavam sussurrando entre si. Chocolate quente, disse ele, oferecendo as canecas. Elas pegaram com as 2 mãos como se as canecas fossem tesouros. Beberam devagar, sentindo o calor. Está bom? Perguntou Caio. Muito bom, disse Teresa, falando pela primeira vez desde que entraram na casa. Caio se sentou na poltrona em frente ao sofá. Ficou observando as 2. Maria não parava de olhar para a porta. Teresa estava concentrada no chocolate quente. Há quanto tempo vocês estão sozinhas? Perguntou ele. Maria e Teresa se entreolharam. Maria suspirou. Muito tempo, disse ela. Nossa mãe deixou a gente quando éramos muito pequenas. Caio sentiu o estômago apertar. Ela deixou vocês? Ela foi embora e nunca mais voltou, explicou Maria, com a voz pequena. A gente nem lembra direito dela. Teresa assentiu. Séria. A gente sempre viveu sozinha, disse ela. Sempre aqui na rua. E depois? Depois a gente ficou andando, respondeu Maria, procurando ela. Mas ela não estava em lugar nenhum. As palavras saíram simples, práticas, como se fosse uma história que elas tinham contado muitas vezes para si mesmas, tentando entender. E vocês se viraram sozinhas todo esse tempo? Maria assentiu. A vovó Rosa ajudava às vezes. A vovó Rosa? Ela não era nossa vovó de verdade, explicou Maria, mas era legal com a gente. Dava comida. Deixava a gente dormir no quintal dela quando estava muito frio. Teresa sorriu pela primeira vez. Ela fazia sopa, disse ela. Sopa quentinha. O que aconteceu com ela? Perguntou Caio, suave. Ficou muito doente, respondeu Maria. Um dia ela não acordou mais. Aí vieram pessoas e levaram ela embora. E fecharam a casa. Caio sentiu algo apertar na garganta. E vocês ficaram sozinhas de novo. A gente já sabia se virar, disse Maria, como se fosse natural. A vovó Rosa ensinou. Onde pedir comida, onde dormir quando chove, onde se esconder quando tem gente má. Nossa mãe também ensinou algumas coisas, acrescentou Teresa baixinho, antes de ir embora. Caio não perguntou mais nada. Não sabia se queria saber as respostas. O silêncio se esticou pela sala. Lá fora, a neve continuava caindo.
Caio olhou pela janela e viu que já tinha acumulado alguns centímetros no chão. Vocês querem tomar banho? Perguntou. As meninas se entreolharam. Tem água quente? Perguntou Maria. Tem. E sabonete? E sabonete. Ela suspirou. A vovó Rosa deixava a gente tomar banho na mangueira do quintal, mas a água era gelada. Caio as levou até o banheiro. Separou 2 toalhas limpas. Sabonete, shampoo. Mostrou como regular a temperatura da água. Chamem se precisarem de alguma coisa, disse. Fechou a porta e ficou esperando na sala. Ouviu a água correndo, risadas baixinhas, conversas sussurradas. Era um som estranho na casa que vivia em silêncio. Quando saíram do banho, estavam com as mesmas roupas sujas de antes. Caio percebeu que não tinha pensado nisso. Amanhã a gente compra roupas novas, disse. Maria olhou para ele, surpresa. Amanhã a gente ainda vai estar aqui? Se quiserem. Ela olhou para Teresa. As duas sorriram ao mesmo tempo, com o mesmo sorriso idêntico. Caio improvisou camas no sofá da sala. Trouxe travesseiros, cobertores, um cobertor extra porque a casa era fria à noite. As meninas se acomodaram juntinhas, como deviam estar acostumadas. Querem que eu apague a luz? Perguntou. Não, disse Maria, rápido demais. Tudo bem, vou deixar acesa. Na rua, a gente se escondia quando tinha grito, disse Teresa, baixinho. No escuro, a gente não via quem vinha. As palavras ficaram penduradas no ar. Caio sentiu o peito apertar. Aqui vocês não precisam se esconder, disse ele. Caio foi para o quarto. Ficou deitado olhando para o teto, ouvindo os sussurros vindos da sala. Não conseguia dormir. Não conseguia parar de pensar nas 2 meninas do outro lado da parede. 2 gêmeas que tinham sido abandonadas pela própria mãe, que tinham vivido nas ruas, sozinhas, cuidando uma da outra, sobrevivendo com a ajuda ocasional de uma senhora idosa que morreu e as deixou completamente desamparadas. O que ele tinha feito? Trouxe 2 crianças desconhecidas para casa. Não sabia nada sobre elas, além do pouco que tinham contado. Não sabia se alguém estava procurando por elas, se estava fazendo a coisa certa. Só sabia que não podia tê-las deixado na caixa. Pelas 2 da manhã, levantou para beber água. Passou pela sala na ponta dos pés. As meninas estavam dormindo abraçadas, respirando devagar. Maria tinha o braço protetor em volta de Teresa. Caio ficou parado ali por alguns minutos, só observando. Eram tão pequenas e tinham cuidado uma da outra durante tanto tempo. Voltou para o quarto. Dessa vez, conseguiu dormir. Acordou com barulho na cozinha. Levantou assustado. Que horas eram? O relógio marcava 6:30 da manhã. Foi até a cozinha e encontrou as 2 meninas mexendo nos armários. Bom dia, disse ele. Elas se viraram, assustadas. Maria estava com um pão na mão. Desculpa, disse ela. A gente estava com fome. Não precisa pedir desculpa. Podem comer o que quiserem. Caio fez café para ele e leite para elas. Torrou pão, passou manteiga, serviu geleia. As meninas comeram com urgência, como se a comida fosse desaparecer. Foi então que Caio percebeu. Teresa estava escondendo pedaços de pão debaixo do travesseiro que tinham trazido do sofá. Não precisa guardar, disse ele suave. Tem mais. Ela parou, olhou para ele, depois para Maria. Sempre tem mais? Perguntou. Sempre. Mesmo assim, ela continuou escondendo pedaços de pão. Maria também. Caio fingiu que não estava vendo. Depois do café, as meninas ficaram na sala vendo desenho na televisão. Caio foi arrumar o quarto, mas ficou ouvindo. Elas falavam baixinho entre si, sussurrando coisas que ele não conseguia entender. Quando voltou para a sala, elas estavam sentadas no chão, longe da porta. Caio se sentou na poltrona. Vocês cuidaram muito bem uma da outra, disse ele. Maria assentiu. A gente sempre fica junta, disse ela. Sempre. Desde que nossa mãe foi embora, acrescentou Teresa. Caio passou o resto da manhã observando as duas. A forma como Maria checava a porta a cada poucos minutos. Como Teresa se sobressaltava quando ele fechava uma gaveta muito forte. Como as duas comiam devagar, mas guardavam comida nos bolsos.
Como elas se moviam sempre juntas, como se fossem uma pessoa só. Duas gêmeas que tinham aprendido a sobreviver, que tinham sido abandonadas e tinham se mantido vivas e juntas através de pura determinação e amor uma pela outra. Caio não entendia tudo o que tinha acontecido com elas. Provavelmente nunca ia entender completamente, mas entendia o suficiente. Elas tinham sobrevivido. Agora precisavam descansar, e ele ia deixar que descansassem pelo tempo que fosse necessário. 3 dias se passaram desde que Caio encontrou as gêmeas na caixa. 3 dias de descobertas pequenas e cuidadosas. Maria acordava sempre primeiro, checava se Teresa estava bem, depois olhava pela janela como se estivesse calculando alguma coisa. Teresa dormia grudada na irmã, mas às vezes falava sozinha durante o sono, palavras que Caio não conseguia entender. As duas ainda guardavam comida nos bolsos, ainda se sobressaltavam com barulhos, ainda dormiam com a luz acesa, mas alguma coisa estava mudando. Na manhã do 4º dia, Caio acordou com um barulho diferente. Não era o barulho das meninas fuçando na cozinha, era algo mais suave. Risadas, baixinhas, cuidadosas, mas eram risadas. Saiu do quarto e encontrou as duas sentadas no chão da sala. Tinham espalhado os lápis de cor que Caio tinha comprado no dia anterior. Papel estava em volta delas. "Bom dia", disse ele. Elas olharam para cima. Maria estava com um lápis verde na mão. Teresa segurava um azul. "Estávamos desenhando", disse Maria. "Posso ver?" As duas se entreolharam. Maria assentiu devagar. Caio se aproximou. No papel de Maria havia uma árvore grande com galhos que pareciam braços abertos. Embaixo da árvore, 2 figuras pequenas dormindo. "É bonito", disse Caio. "Era onde a gente dormia às vezes", explicou Maria. "Quando chovia muito." Caio olhou para o desenho de Teresa. Era uma ponte. E embaixo da ponte, 2 figuras pequenas abraçadas. "E esse?" "Era nosso lugar favorito", disse Teresa. "A ponte protegia da chuva. E tinha eco." "Eco?" "Quando a gente cantava, voltava o som", explicou Maria. "Era legal." Caio se sentou no chão com elas, ficou olhando os desenhos. Eram simples, feitos com traços de criança, mas contavam histórias. "Vocês podem desenhar o que quiserem", disse ele. "Vou guardar todos." Teresa olhou para ele, curiosa. "Por quê?" "Porque são importantes." "São só desenhos. São suas memórias", disse Caio. "E memórias são importantes." As meninas voltaram a desenhar. Caio foi fazer café e preparar o café da manhã. Quando voltou, elas tinham feito mais 3 desenhos. Um mostrava 2 figuras pequenas ao lado de uma lata de lixo. Outro tinha 2 meninas sentadas numa calçada, comendo alguma coisa. O terceiro era estranho. Uma figura maior dando algo para 2 figuras menores. "Quem é essa pessoa?", perguntou Caio, apontando para a figura maior. "A vovó Rosa", disse Maria. "Ela sempre dava pão para a gente." "Todo dia?" "Não. Só quando ela tinha. E quando não estava muito doente." Teresa pegou outro papel. "Vou desenhar o dia que ela morreu", disse ela. Maria parou de desenhar. "Não precisa", disse ela, suave. "Eu quero." Teresa começou a desenhar. Caio viu surgir uma casa pequena, uma janela e 2 figuras do lado de fora olhando para dentro. "A gente ficou esperando ela acordar", disse Teresa, sem levantar os olhos do papel. "Mas ela não acordou. E aí? Aí vieram pessoas de branco. Levaram ela embora numa coisa grande." "Ambulância", disse Maria. "É. E depois vieram outras pessoas. Fecharam a casa. Colocaram um papel na porta." Caio sentiu a garganta apertar. "E vocês ficaram sozinhas." "De novo", disse Maria. "Mas a gente já sabia o que fazer." As meninas desenharam por mais 1 hora. Caio ficou sentado ali, observando. Às vezes elas explicavam o que estavam fazendo, às vezes só desenhavam em silêncio. Foi então que Teresa fez um desenho diferente. Era uma caixa grande, e dentro da caixa, 2 figuras abraçadas. Do lado de fora, havia outra figura maior. "O que é esse?", perguntou Caio. Teresa olhou para Maria. "Era nosso telhado de papelão", disse elas baixinho. "Telhado?"
A caixa protegia da neve, explicou Maria. A gente achou ela alguns dias antes do senhor aparecer. Era nossa casa nova, disse Teresa. Nossa casa de papelão. Caio olhou para o desenho de novo. A figura do lado de fora era ele. Ele na noite em que as encontrou. Vocês me desenharam. O senhor foi legal, disse Teresa. Não gritou. Não mandou a gente embora. E trouxe a gente aqui, acrescentou Maria. Caio guardou os desenhos numa pasta que tinha ido comprar. Colocou cada um com cuidado, como se fossem tesouros. Por que o senhor está guardando? Perguntou Maria. Porque são importantes, repetiu Caio. Um dia vocês vão querer lembrar. Lembrar do quê? De como foram fortes, de como cuidaram uma da outra. As meninas ficaram quietas por um momento. A gente sempre cuidou uma da outra, disse Maria. Sempre, confirmou Teresa. Nos dias seguintes, os desenhos se tornaram parte da rotina. Toda manhã, depois do café, as meninas pegavam os lápis de cor e o papel. E toda manhã, Caio descobria um pouco mais sobre a vida delas nas ruas. Havia desenhos de lugares onde dormiam, embaixo de marquises, dentro de tubos de concreto, no vão de escadas de prédios abandonados. Desenhos de como conseguiam comida, pedindo na porta de restaurantes, procurando em lixos, esperando sobras de feiras. Esse aqui foi o pior lugar, disse Maria, mostrando um desenho de duas figuras pequenas num beco escuro. Por quê? Tinha ratos e barulhos estranhos à noite. A gente ficou só uma noite, disse Teresa. De manhã cedo a gente saiu correndo. Outro desenho mostrava duas meninas correndo. Atrás delas, figuras maiores e ameaçadoras. O que aconteceu aqui? Homens ruins, disse Maria. Simples. A vovó Rosa ensinou a gente a correr quando via homens assim. Como vocês sabiam que eles eram ruins? A gente sabia, disse Teresa. Eles olhavam pra gente de um jeito esquisito. Caio não perguntou mais detalhes, não queria saber, mas guardou o desenho com os outros. Tinha desenhos de inverno, duas figuras pequenas tremendo, rodeadas de flocos brancos. Desenhos de verão, as mesmas figuras procurando sombra embaixo de carros. No verão era mais fácil, explicou Maria. Não precisava se preocupar com frio. Mas tinha outras coisas ruins, disse Teresa. Como o quê? Pessoas bêbadas. Elas gritavam muito. E às vezes tentavam pegar a gente. Cada desenho era uma janela para o mundo que Caio nunca tinha imaginado. Um mundo onde duas crianças pequenas tinham aprendido a sobreviver sozinhas. Depois de uma semana desenhando, algo mudou. As meninas começaram a falar mais, não só sobre os desenhos, mas sobre outras coisas, sobre o que gostavam de comer, sobre programas de TV que tinham visto através de vitrines de lojas, sobre sonhos que tinham à noite. Eu sonho com uma casa, disse Teresa um dia, enquanto desenhava. Como é a casa? Tem uma cozinha grande e camas macias, e nunca falta comida. Parece uma casa boa. É parecida com essa, disse ela, olhando em volta. Caio sentiu algo apertar no peito. Maria começou a cantar, baixinho, quase sussurrando, enquanto desenhava. Eram músicas que Caio não conhecia, melodias que ela devia ter inventado. Onde você aprendeu essa música? Perguntou ele. Não aprendi, disse Maria. Eu que faço. Você inventa? É. Na rua, a gente cantava para não ter medo. Funcionava? Às vezes. Teresa começou a dançar. Não era uma dança de verdade. Era mais como se ela estivesse flutuando pela casa, girando devagar, movendo os braços como se fossem asas. Eu também dançava na rua, disse ela, quando tinha música vindo das lojas. Caio comprou uma boneca pequena para Teresa. Não era nada especial, só uma boneca de pano com cabelo amarelo e vestido azul. Teresa segurou a boneca como se fosse feita de cristal. É minha? Perguntou. É sua? Para sempre? Para sempre. Teresa abraçou a boneca e começou a dançar com ela, girando pela sala, sussurrando segredos no ouvido da boneca. Como ela se chama? Perguntou Caio. Luna, disse Teresa, sem hesitar, porque ela tem cor de lua. Na manhã seguinte, Caio tentou fazer panquecas.
Tinha visto a receita num livro de culinária velho que encontrou na cozinha. Não podia ser muito difícil. Estava errado. A primeira panqueca grudou na frigideira. A segunda queimou. A terceira saiu toda torta. As meninas observavam da mesa da cozinha, risinhos escapando. "O senhor não sabe cozinhar muito bem", disse Maria. "Não sei mesmo", admitiu Caio. "A vovó Rosa fazia panquecas", disse Teresa, "mas eram pequenininhas. E doces. Vocês podem me ensinar?" As duas pularam da cadeira e foram ajudar. Maria mostrou como mexer a massa. Teresa disse quando virar a panqueca. Caio seguiu as instruções delas. A quarta panqueca saiu quase perfeita. "Conseguimos!" gritou Teresa. "Conseguimos!" repetiu Caio, sorrindo. Elas comeram as panquecas com mel e riram das que tinham dado errado. Era a primeira vez que Caio via as duas rirem alto, sem se preocupar. "Tio Caio", disse Maria, de repente. Caio parou de comer. "Como foi que me chamou?" "Tio Caio", repetiu ela, ficando vermelha. "Pode?" "Claro que pode." "É que o senhor cuida da gente", explicou Teresa, "como um tio." "E a gente gosta do senhor", acrescentou Maria. Caio teve que engolir em seco para não chorar. "Eu também gosto de vocês." Naquela tarde, as meninas fizeram mais desenhos, mas esses eram diferentes. Em vez de lugares difíceis e situações assustadoras, elas desenharam a casa de Caio. A sala com o sofá onde dormiam, a cozinha onde faziam panquecas, o banheiro onde tomavam banho quente. "Por que vocês estão desenhando aqui?" perguntou Caio. "Porque aqui é bom", disse Maria. "Aqui a gente não tem medo", disse Teresa. Ela fez um desenho especial, 3 figuras na cozinha, 2 pequenas e uma maior, todas sorrindo. "Somos nós fazendo panquecas", explicou ela. Caio guardou esse desenho na frente da pasta. Era o primeiro desenho onde elas pareciam felizes. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Caio ficou olhando todos os desenhos. Havia mais de 20 agora. Uma cronologia visual da vida de 2 crianças que tinham passado por coisas que nenhuma criança deveria passar. Mas também havia algo mais. Nos desenhos mais recentes, ele conseguia ver esperança, cores mais vivas, figuras menos assustadas. Talvez os desenhos estivessem mostrando mais do que o passado. Talvez estivessem mostrando que era possível ter um futuro diferente. Caio fechou a pasta com cuidado. Amanhã haveria mais desenhos, mais histórias, mais pequenos passos em direção à cura. E ele estaria ali para guardar cada um deles. Eram 3:30 da tarde de uma quinta-feira, quando Caio ouviu o ronco suave de um motor diferente na rua. Não era o barulho dos carros que normalmente passavam por ali. Era algo mais refinado, mais silencioso. Estava na cozinha preparando o lanche para as meninas, quando o som parou bem em frente à casa. Maria e Teresa estavam na sala desenhando, como faziam todas as tardes. Nos últimos dias, os desenhos tinham mudado. Menos ruas, menos lugares assustadores. Mais casas, mais pessoas sorrindo, mais cores alegres. Caio olhou pela janela da cozinha. Não conseguia ver a rua da frente dali. "Tio Caio", chamou Maria da sala, "tem um carro grande aqui fora." "Grande como?" "Muito grande e brilhante." Caio secou as mãos no pano de prato e foi até a janela da sala. O que viu o fez parar no meio do caminho. Uma limusine preta estava parada na frente da casa. Vidros escuros, cromados brilhando no sol da tarde, motor ronronando baixinho como um felino satisfeito. "Que carro bonito", disse Teresa, colando o nariz na janela. "É uma limusine", disse Caio. "O que é isso?" "Um carro especial. Para pessoas importantes." "Pessoas importantes como quem?" perguntou Maria, curiosa. "Como pessoas ricas ou famosas." As meninas ficaram observando. Caio também. Quem poderia estar numa limusine na frente da sua casa? Ele não conhecia ninguém que tivesse esse tipo de carro. Era professor de história aposentado. Vivia uma vida simples, sem luxos. "Por que ela veio aqui?" perguntou Teresa. "Não sei." Mas Caio sentia uma inquietação crescendo no peito. Algo estava errado. Algo estava prestes a mudar. A porta traseira se abriu devagar.
Uma mulher desceu. Era jovem, devia ter uns 25 anos. Cabelo loiro preso num rabo de cavalo elegante, roupa cara, um vestido azul escuro que parecia ter saído de uma revista de moda. Sapatos altos, bolsa pequena de couro, óculos escuros que escondiam metade do rosto. Mas havia algo na forma como ela se movia, uma urgência mal disfarçada, uma aflição que atravessava toda a elegância. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a bolsa. Ela olhou para a casa por um longo momento. Respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Tirou os óculos escuros. Começou a caminhar em direção à porta com passos hesitantes. Ela vem aqui, disse Maria. Parece que sim. Caio não sabia por quê, mas sentiu o estômago apertar. Havia algo familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse a forma como ela olhava para a casa, como se conhecesse o lugar. A campainha tocou. O som ecoou pela casa pequena como um alarme. As meninas se afastaram da janela instantaneamente. Teresa se escondeu atrás do sofá. Maria ficou de pé, tensa, músculos enrijecidos como se estivesse pronta para correr. Não abra, disse ela, baixinho. Por quê? Pessoas assim são perigosas. Caio olhou para ela, surpreso. Maria tinha apenas 5 anos, mas seus instintos de proteção eram aguçados demais. Tinha aprendido a desconfiar, a se proteger. Perigosas como? Pessoas com carros caros, elas sempre querem alguma coisa ruim. A campainha tocou de novo, mais insistente. Vou só ver o que ela quer, disse Caio. Vocês ficam aqui. Tio Caio, chamou Teresa, saindo de trás do sofá. E se ela quiser levar a gente? A pergunta pegou Caio desprevenido. Por que ela ia querer levar vocês? Não sei, mas... Às vezes as pessoas levam crianças. Caio sentiu um frio na espinha. O que essas meninas tinham visto? O que tinham vivido para terem tanto medo? Ninguém vai levar vocês, disse ele, firme. Eu prometo. Abriu a porta. A mulher estava ali, a poucos metros de distância. Quando viu Caio, ela sorriu. Mas era um sorriso nervoso, forçado, que não chegava aos olhos. Oi, disse ela. A voz tremia um pouco. Você é Caio Moreira? Sou. Posso ajudá-la? Ela olhou por cima do ombro de Caio, tentando ver o interior da casa. Seus olhos procuravam algo, ou alguém. Eu estou procurando por 2 meninas, gêmeas, 5 anos. O estômago de Caio despencou. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Como disse? 2 meninas. Maria e Teresa. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Essas meninas são minhas filhas. O mundo pareceu parar completamente. Caio ficou olhando para ela, tentando processar o que tinha ouvido. As palavras ecoavam na sua cabeça como um eco distante. Suas filhas? Sim. Eu sou Nina Carvalho. E eu preciso vê-las. Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as peças se encaixaram de uma vez. O cabelo loiro, os olhos, a idade. Ela parecia com as meninas. Como ele não tinha percebido? Como você soube que elas estavam aqui? Eu tenho procurado por elas há meses. Contratei detetives particulares. Eles me disseram que alguém viu você com 2 meninas numa loja no centro. Gêmeas, da idade delas. Eu vim até aqui na esperança... Nina tentou dar um passo à frente, mas Caio não saiu da porta. Por favor, disse ela, e havia desespero real na voz. Eu só quero vê-las. Só alguns minutos. De dentro da casa veio um barulho, passos rápidos correndo pela sala. Caio se virou e viu Maria correndo em direção ao quarto. Teresa atrás dela, tropeçando nos próprios pés. Elas tinham ouvido tudo. Nina também ouviu. Esticou o pescoço, tentando ver, os olhos se enchendo de lágrimas. Maria? Teresa? Chamou ela. A voz quebrada. Sou eu. Sou a mamãe. Silêncio total. Um silêncio pesado, carregado de anos de abandono. Caio se virou para Nina. Elas não querem vê-la. Eu sei que elas devem estar com medo, mas eu sou a mãe delas. Eu tenho o direito... Você tem o direito?
A voz de Caio saiu mais dura do que ele pretendia. Onde você estava quando elas estavam dormindo numa caixa de papelão na neve? Nina ficou pálida, como se tivesse sido esbofeteada. Eu posso explicar. Onde você estava quando elas estavam procurando comida no lixo? Por favor, deixe eu explicar. Onde você estava quando elas estavam sozinhas, assustadas, cuidando uma da outra porque não tinha mais ninguém no mundo inteiro? Nina começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto, borrando a maquiagem cara, destruindo a compostura elegante. Eu sei que fiz coisas erradas. Eu sei que estraguei tudo, mas elas são minhas filhas e eu amo elas. Caio olhou para ela. Via o desespero no rosto dela, via a dor real, a culpa, o arrependimento, mas também pensava nas duas meninas escondidas dentro da casa, tremendo de medo. Elas não se lembram de você, disse ele. Eu sei. Elas eram muito pequenas quando eu tive que... Quando você as abandonou. As palavras saíram como uma acusação pesada, carregada de anos de consequências. Nina fechou os olhos, como se as palavras fossem facas. Quando eu cometi o maior erro da minha vida, Caio ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Parte dele sentia pena da mulher à sua frente. Outra parte queria proteger as meninas a qualquer custo. Por favor, disse Nina, a voz quebrada. Só deixe eu vê-las, só alguns minutos. Eu posso explicar o que aconteceu. Caio olhou para trás. Conseguia ouvir sussurros vindos do quarto. As meninas estavam conversando entre si, provavelmente apavoradas. Espere aqui, disse ele. Fechou a porta e foi até o quarto. Encontrou Maria e Teresa abraçadas na cama, escondidas embaixo do cobertor. É ela? Perguntou Maria, a voz abafada. É quem? Nossa mãe. Aqui deixou a gente. Caio se sentou na beirada da cama. Ela diz que é. Vocês querem vê-la? Não, disse Teresa, rápido demais, apertando mais o abraço na irmã. Ela deixou a gente, disse Maria. Por que a gente ia querer ver ela? Caio respirou fundo. Como explicar para duas crianças de 5 anos uma situação que ele mesmo não entendia? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas e depois se arrependem. Se ela fosse mãe, tinha ficado com a gente, disse Maria. As palavras foram diretas e simples, carregadas de uma lógica infantil implacável. E cortaram Caio como uma lâmina. Vocês não precisam vê-la se não quiserem, disse ele, mas ela está lá fora e ela parece muito triste. E daí? Perguntou Teresa. A gente ficou triste muito tempo também. Caio não soube o que responder. E se ela quiser levar a gente embora? Perguntou Maria. Ela não vai levar vocês para lugar nenhum. Eu prometo. Como o senhor sabe, porque eu não vou deixar. As meninas se entreolharam por baixo do cobertor. Caio viu medo nos olhos delas, o mesmo medo que tinham na primeira noite, quando achavam que ele podia mandá-las embora. Eu vou estar aqui o tempo todo, disse ele, bem do lado de vocês. Se vocês não quiserem falar com ela, a gente manda ela embora. Maria respirou fundo. Por quanto tempo ela vai ficar? O tempo que vocês quiserem. Se vocês quiserem que ela vá embora agora, ela vai... Promete? Prometo. Maria olhou para Teresa. Teresa assentiu devagar, com reluctância. Tá, disse Maria. Mas a gente fica aqui na porta. Ela não entra. E se ela falar alguma coisa ruim, a gente entra correndo, acrescentou Teresa. Caio voltou para a porta. Nina estava exatamente onde ele tinha deixado, ainda chorando, mas tentando se recompor, limpando o rosto com um lenço. Elas vão vê-la, disse ele, mas aqui fora, e eu fico junto. Nina assentiu rapidamente, desesperadamente. Tudo bem. Qualquer coisa que elas quiserem. Do jeito que elas quiserem. Caio se afastou da porta. Chamou as meninas. Elas vieram devagar, grudadas uma na outra como sempre faziam quando tinham medo. Pararam bem atrás de Caio, usando-o como escudo. Nina as viu e começou a chorar mais forte. Um choro silencioso, de quem está tentando não assustar. Meu Deus, sussurrou. Vocês cresceram tanto. As meninas não responderam. Ficaram ali, imóveis, olhando para ela como se fosse uma estranha perigosa.
Maria, Teresa, a gente não lembra de você, disse Maria, a voz firme, mas pequena. Nina fechou os olhos, como se as palavras fossem socos físicos. Eu sei. Vocês eram muito pequenas. Muito pequenas para quê? Perguntou Teresa. Para entender o que estava acontecendo. Por que você foi embora? Perguntou Maria. A pergunta simples, direta, pendurou no ar como uma acusação. Nina tentou falar, mas não conseguiu. Só chorava. Eu estava passando por um momento muito difícil. E eu achei que vocês ficariam melhor sem mim. A gente não ficou melhor, disse Maria. A gente ficou sozinha. E com fome, acrescentou Teresa. E com frio. E com medo. Cada palavra era como uma punhalada em Nina. Ela se abaixou, tentando ficar na altura das meninas, mas elas recuaram. Eu sei. E eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram por minha causa. Sentir não muda nada, disse Maria. Caio colocou a mão no ombro dela. Sentia a tensão no corpo pequeno, a raiva contida. Posso abraçar vocês? Perguntou Nina, com a voz desesperada. Não, disse Teresa, se escondendo mais atrás de Caio. Nina começou a chorar de novo. Ficou ali, de joelhos no chão, a poucos metros das filhas que não a reconheciam, que não queriam seu toque. Eu entendo, disse ela. Eu entendo que vocês não confiem em mim. Eu entendo que vocês me odeiem. A gente não odeia, disse Maria. A gente só não sabe quem você é. As palavras eram piores que ódio. Era indiferença. Era como se Nina fosse uma completa estranha, pedindo para abraçar suas filhas. Vocês estão felizes aqui? Perguntou Nina, olhando para Caio. Estamos, disse Teresa. O tio Caio cuida da gente, disse Maria. Tio Caio? Ele é nosso tio agora. Nina olhou para Caio. Havia dor nos olhos dela, mas também algo que parecia gratidão misturada com inveja. Obrigada, disse ela, baixinho. Obrigada por cuidar delas. Caio assentiu. Elas são especiais. Eu sei. Nina se levantou devagar. Eu sempre soube. Você vai embora agora? Perguntou Maria. Nina hesitou. Caio viu o conflito no rosto dela. O desejo de ficar, de tentar mais, lutando contra a realidade da situação. Se vocês quiserem que eu vá, a gente quer. As palavras saíram diretas, sem hesitação, sem crueldade, mas também sem carinho. Nina balançou a cabeça. Tudo bem, eu vou embora. Mas, posso voltar? Outro dia, as meninas se entreolharam. Não sei, disse Maria. A gente vai pensar, disse Teresa. Nina assentiu. Se afastou alguns passos, depois parou. Eu amo vocês, disse ela. Eu sempre amei. E eu sei que isso não muda nada do que aconteceu. Mas eu precisava que vocês soubessem. As meninas não responderam. Ficaram ali, grudadas em Caio, observando Nina voltar para a limusine com passos lentos. Ela entrou no carro, mas não foi embora imediatamente. Ficou ali sentada, provavelmente chorando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Caio levou as meninas para dentro. Elas se sentaram no sofá, quietas, processando. Como vocês estão? Perguntou ele. Esquisitas, disse Maria. Por quê? Ela parecia triste de verdade. E a gente não sentiu nada, disse Teresa. É estranho não sentir nada pela nossa mãe. Caio se sentou entre elas. Vocês não se lembram dela. É normal não sentir nada por uma pessoa que vocês não conhecem. Mas ela lembra da gente. Ela lembra. Será que ela realmente sente falta da gente? Perguntou Maria. Acho que sim. Então por que ela deixou a gente? Caio não sabia como responder. Não entendia como uma mãe podia abandonar duas crianças pequenas. Não conseguia imaginar circunstâncias que justificassem isso. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, disse ele. Escolhas que elas depois se arrependem para sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Lá fora, a limusine continuava parada. Ela vai ficar aí para sempre? Perguntou Teresa. Caio olhou pela janela. Viu Nina descer do carro de novo. Ela caminhou até a calçada em frente à casa e ficou ali, parada,
olhando para a janela como se estivesse tentando ver através das cortinas. Vou conversar com ela, disse Caio. Saiu de casa. Nina estava ali, com o rosto inchado de tanto chorar, a maquiagem completamente borrada. Elas não querem me ver, disse ela. Não, eu mereço isso. Eu sei que mereço. Talvez, mas ficar aqui na frente da casa não vai mudar nada. Nina assentiu, mas não se moveu. Eu não sei o que fazer. Procurei por elas durante tanto tempo. Pensei nisso todos os dias. E agora que as encontrei, agora você espera. Espero? Elas vão precisar de tempo, muito tempo, e você vai ter que respeitar isso. Nina olhou para a casa. E se elas nunca quiserem me ver de novo, então você vai ter que aceitar. Nina começou a chorar de novo. Como eu aceito perder minhas filhas de novo? Você já perdeu elas, disse Caio, as palavras saindo mais duras do que pretendia. No dia que as abandonou, as palavras eram duras, mas verdadeiras. Nina balançou a cabeça. Você está certo. Ela respirou fundo. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. E não vai aparecer aqui toda hora. Elas precisam de estabilidade. Eu sei. Nina olhou para Caio. Posso deixar meu telefone? Para quando elas quiserem falar comigo? Caio pegou o cartão que ela ofereceu. Não prometo nada. Eu sei. Nina caminhou de volta para a limusine. Antes de entrar, se virou. Obrigada por cuidar delas melhor do que eu cuidei. Eu cuido porque eu escolho cuidar, disse Caio. Todos os dias. É uma escolha que se faz todo dia. Nina entrou no carro. A limusine se afastou devagar, desaparecendo na curva da rua como se nunca tivesse estado ali. Caio voltou para casa. As meninas estavam na janela, observando como dois pequenos fantasmas. Ela foi embora? Perguntou Maria. Foi. Para sempre? Não sei. Ela deixou o telefone dela. As meninas ficaram quietas. A gente não quer ligar para ela, disse Teresa. Tudo bem. Vocês não precisam fazer nada que não queiram. Mas ela vai voltar? Perguntou Maria. Só se vocês deixarem. Maria assentiu. Teresa também. Tio Caio, disse Maria. Sim? A gente pode ficar aqui, mesmo que ela seja nossa mãe de verdade? Caio abraçou as duas. Vocês podem ficar aqui pelo tempo que quiserem. Para sempre? Para sempre. Naquela noite, as meninas desenharam de novo. Mas era um desenho diferente. 3 figuras na sala, 2 pequenas, uma maior, todas dentro de uma casa com paredes grossas. E do lado de fora outra figura, sozinha, olhando pela janela, mas sem conseguir entrar. É ela? Perguntou Caio. Disse Teresa. Ela fica do lado de fora. Por quê? Porque lugar dela não é aqui dentro, disse Maria. Lugar dela ela perdeu quando foi embora. E se ela quiser entrar, tem que bater na porta, disse Teresa, e esperar a gente deixar. Caio guardou o desenho com os outros, mais uma história contada através de lápis de cor. A história de uma porta que ainda não tinha se aberto. A história de uma mãe que teria que provar que merecia ser chamada de mãe novamente. E talvez, só talvez, um dia as meninas decidissem abrir essa porta. Mas não hoje. Hoje, a porta permanecia fechada, e do lado de fora, Nina chorava no banco traseiro de uma limusine, diante de uma porta que ainda não se abriu para ela. 3 dias se passaram desde que Nina apareceu na porta. 3 dias de silêncio tenso, com as meninas evitando qualquer conversa sobre ela. 3 dias de Caio olhando para o cartão com o telefone dela e se perguntando se deveria ligar. Foi na manhã de domingo que tomou a decisão. As meninas estavam desenhando na sala, como sempre. Mas Caio percebeu que algo tinha mudado nos desenhos. Antes, elas desenhavam casas felizes, pessoas sorrindo, situações de segurança. Agora, havia figuras solitárias nos cantos dos papéis, sombras que não tinham estado lá antes. Vou sair um pouco, disse ele. Vocês ficam bem aqui? Para onde o senhor vai? Perguntou Maria, imediatamente alerta. Só vou resolver uma coisa. Volto em 1 hora. Tem a ver com ela? Perguntou Teresa.
Caio hesitou. Não queria mentir. Tem. As meninas se entreolharam. O senhor vai trazer ela aqui? Perguntou Maria. Não. Só vou conversar com ela. Por quê? Porque às vezes a gente precisa entender as coisas antes de decidir o que fazer. Maria franziu a testa. A gente já decidiu. A gente não quer ver ela. Eu sei. E isso não vai mudar. Só quero entender melhor a história toda. Caio saiu de casa com o cartão na mão. Ligou para Nina de um telefone público a 2 quadras de casa. Ela atendeu no primeiro toque. Alô? Nina? É o Caio. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, tensa. Elas estão bem? Aconteceu alguma coisa? Elas estão bem. Eu queria conversar com você. Sobre as meninas? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre por que você as deixou. Mais silêncio. Onde? Tem um café na avenida principal. O Café Lua Azul. Você conhece? Eu encontro. Quando? Agora. Nina chegou 15 minutos depois. Estava diferente. Sem a elegância da primeira vez. Jeans, blusa simples, cabelo solto. Parecia mais nova, mais vulnerável. Sentaram numa mesa no fundo do café, longe das outras pessoas. Nina pediu café. Caio também. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Como elas estão? Perguntou Nina. Confusas, assustadas, com raiva. Nina baixou a cabeça. Eu esperava isso. Por que você as abandonou? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Nina fechou os olhos. É uma história longa. Eu tenho tempo. Nina respirou fundo. Começou a falar com a voz baixa, como se estivesse contando um segredo terrível. Eu engravidei aos 19 anos. Era nova, burra, apaixonada pelo cara errado. Quando contei para os meus pais, eles me expulsaram de casa. Por quê? Eles são muito religiosos. Disseram que eu tinha trazido vergonha para a família, que não queriam mais me ver. Caio não disse nada, só escutou. O pai das meninas, ele parecia legal no começo. Disse que ia cuidar de mim, que a gente ia ficar bem. Mas quando as meninas nasceram, Nina parou. Limpou os olhos com um guardanapo. O que aconteceu? Ele mudou. Começou a beber, a gritar, a bater. Caio sentiu o estômago apertar. Nas meninas? Em mim. Nunca nas meninas. Pelo menos isso. Mas elas viam. Elas viam ele me batendo e não podiam fazer nada. E você não saiu? Tentei, várias vezes. Mas ele sempre me encontrava. E a cada vez que eu voltava, ficava pior. Nina contou como viveram. Numa casa pequena que mais parecia uma prisão. Como ela tentava proteger as meninas do que acontecia, mas sabia que elas entendiam que algo estava errado. Elas eram muito pequenas, mas muito espertas. Maria sempre ficava na frente de Teresa quando ele começava a gritar, como se fosse proteger ela. Elas sempre cuidaram uma da outra, sempre, desde bebês. Nina contou sobre as fugas, como pegava as meninas no meio da noite e saía correndo, como dormiam em carros abandonados, embaixo de pontes, em qualquer lugar que parecesse seguro. A pior parte era ver elas com fome. Eu conseguia aguentar não comer, mas ver minhas filhas com fome. E vocês sempre voltavam. Ele sempre achava a gente, tinha amigos que o ajudavam. E eu era muito nova, não sabia o que fazer, não tinha para onde ir. Caio imaginou 2 crianças pequenas vivendo assim, correndo de um lugar para outro, sempre com medo, sempre com fome. A última vez foi a pior, continuou Nina. Ele bateu em mim na frente delas, mas muito. Teresa começou a chorar. Maria tentou sair na minha frente, mas ele empurrou ela também. Nina parou de falar. Estava chorando. Foi quando eu soube que tinha que fazer alguma coisa definitiva. O que você fez? Esperei ele sair. Peguei as meninas e fugi de novo. Mas dessa vez, eu sabia que ele ia me encontrar. Sempre encontrava. E aí? Aí eu tive a ideia mais terrível da minha vida. Nina olhou para Caio com os olhos cheios de lágrimas. Eu pensei, se eu sumir completamente, ele não vai ter como me encontrar. E se eu sumir, as meninas vão estar seguras.
Caio sentiu um frio na espinha. Você pensou em deixar elas em algum lugar. Em algum lugar onde alguém bom pudesse encontrar e cuidar melhor do que eu estava conseguindo. Nina, eu sei como isso soa. Eu sei que parece que eu não amava elas. Mas era o contrário. Eu amava elas tanto que não conseguia ver elas sofrendo por minha causa. Nina contou como passou 2 dias procurando o lugar perfeito, um lugar movimentado, onde elas seriam encontradas rapidamente, um lugar seguro. Escolhi uma praça no centro da cidade. Tinha muito movimento, muitas famílias. Era de manhã, um sábado ensolarado. E você as deixou lá? Eu arrumei elas bem. 2 mantas limpas. Coloquei elas sentadas no banco, uma do lado da outra. Maria estava segurando a mão de Teresa. Nina não conseguia parar de chorar agora. Eu disse para elas que a mamãe ia voltar logo, que era só esperar um pouquinho. Maria perguntou se ia demorar. Eu disse que não. Mas você não voltou. Eu me escondi atrás de uma árvore. Fiquei observando. Queria ter certeza de que alguém bom ia achá-las. Caio imaginou a cena. 2 crianças pequenas, sozinhas num banco, esperando a mãe voltar. Quanto tempo demorou? 2 horas. As piores 2 horas da minha vida. Elas ficaram sentadas lá esperando. Teresa começou a chorar depois de um tempo. Maria consolava ela. Dizia que a mamãe ia voltar. E quem as encontrou? Um casal de idosos. Eles pararam, conversaram com as meninas. Eu vi que eram pessoas boas. Vi eles ligando para alguém, provavelmente a polícia. E você foi embora. Eu corri e chorei. Mas eu sabia que elas iam ficar bem. Sabia que alguém ia cuidar delas melhor do que eu. Caio ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe o que aconteceu depois? Tentei descobrir, mas era muito perigoso. Ele ainda estava me procurando. Eu me mudei para outra cidade, mudei de nome, me escondi. E ele? Nunca mais o vi. Espero que tenha desistido. E as meninas? Você tentou achá-las? Nina assentiu. Assim que me senti segura, comecei a procurar. Mas elas tinham sumido do sistema. Ninguém sabia onde estavam. Como assim? Parece que fugiram do lugar onde estavam. Ou foram transferidas. Ou... eu não sei. Simplesmente sumiram. Caio pensou nas meninas vivendo nas ruas. Na vovó Rosa. Em todas as dificuldades que passaram. E você não desistiu. Nunca. Contratei detetives. Gastei tudo que tinha. Procurei em todos os abrigos, todos os sistemas de adoção. Procurei durante anos. E agora você está casada. Nina sorriu pela primeira vez. Marcelo, ele é tudo que o pai delas não era. Gentil, paciente, carinhoso. Ele sabe sobre as meninas? Sabe tudo. Ele me ajudou a procurar. Foi ideia dele contratar os detetives particulares. E ele quer conhecê-las? Ele está ansioso, mas sabe que vai levar tempo. Sabe que elas vão precisar confiar primeiro. Caio terminou o café. Ficou pensando em tudo que Nina tinha contado. Por que você está me contando isso? Porque você cuida delas agora. Porque você precisa entender que eu não deixei elas por falta de amor. Eu deixei por desespero. Porque achei que era a única forma de salvá-las. E você acha que isso faz diferença? Não sei. Talvez não. Mas eu precisava que alguém soubesse a verdade. Caio olhou para ela. Via sinceridade no rosto dela. Via dor real. Arrependimento genuíno. O que você quer agora? Recuperar o tempo perdido. Se elas deixarem, do jeito delas, no tempo delas, pode ser que nunca deixem. Eu sei. E se for assim, eu vou aceitar. Mas eu preciso tentar. Caio pensou nas meninas. No medo que tinham de tudo. Na forma como se protegiam, elas vão precisar de muito tempo. Eu tenho tempo. E vão precisar de espaço. Quanto espaço for preciso. Caio tomou uma decisão. Que tal visitas discretas? Como assim? Você poderia aparecer de vez em quando. Não na casa. Mas por perto. Deixar elas se acostumarem com você estar por perto. Sem pressão. Nina olhou para ele, esperançosa. Você acha que pode funcionar? Não sei, mas talvez seja um começo. O que você tem em mente?
Tem um banco no jardim da praça em frente à casa. Às vezes eu levo as meninas para brincar lá. Você poderia sentar lá. Só sentar. Não tentar conversar. Só estar presente. E se elas não quiserem, a gente para. Simples assim. Nina assentiu rapidamente. Quando? Amanhã. 3 horas da tarde. Se elas estiverem dispostas a sair. E você vai estar lá? Vou estar lá. Caio voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Encontrou as meninas exatamente onde tinha deixado, desenhando na sala. Como foi? Perguntou Maria. Será esclarecedor. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu entendi melhor a história. E aí, Caio se sentou com elas. Vocês querem saber o que ela me contou? As meninas se entreolharam. Não, disse Teresa. Talvez, disse Maria. Caio contou uma versão simplificada. Não mencionou a violência, não entrou em detalhes assustadores. Só disse que Nina era muito nova, que estava com medo, que pensou que deixar elas em segurança era a melhor coisa a fazer. Ela pensou que alguém bom ia encontrar vocês e cuidar melhor do que ela conseguia. Mas ninguém encontrou, disse Maria. Vocês fugiram, porque era ruim onde a gente estava. Caio assentiu. E agora ela quer uma segunda chance. E se a gente não quiser dar, aí ela vai ter que aceitar. As meninas ficaram quietas, processando. Amanhã eu vou levar vocês para brincar na praça, disse Caio. Ela vai estar lá, no banco, só sentada. Vocês não precisam falar com ela, nem olhar para ela se não quiserem. Por quê? Para ela se acostumar a estar perto de vocês e para vocês se acostumarem com ela. Sem pressão. E se a gente não gostar? A gente volta para casa e não faz mais isso. Maria olhou para Teresa. Tá, disse ela. Mas a gente não promete nada. No dia seguinte, às 3 horas, Caio levou as meninas para a praça. Nina já estava lá, sentada no banco, lendo um livro. Estava de jeans e camiseta, sem maquiagem, tentando parecer casual. As meninas a viram imediatamente. É ela, disse Teresa. Eu sei. O que a gente faz? O que vocês quiserem. As meninas brincaram no playground, mas Caio notou que sempre mantinham Nina no campo de visão. Ela não tentou se aproximar, não acenou, não tentou chamar atenção. Só ficou lá, lendo. Depois de 1 hora, foram embora. Nina ainda estava no banco. Ela não tentou falar com a gente, disse Maria. Não tentou. Isso é bom ou ruim? É o que vocês acharam que foi. Eles repetiram isso por 1 semana. Todo dia, às 3 horas, a mesma rotina. Nina no banco, as meninas brincando, nenhuma interação. Até que na sexta-feira algo diferente aconteceu. Maria estava desenhando na grama quando terminou um desenho. Era diferente dos outros. 2 meninas no centro, uma mulher ao fundo e um sol grande e brilhante no alto. Ficou bonito, disse Caio. Maria olhou para o desenho, depois para Nina, que estava no banco como sempre. Posso deixar ele aqui, disse ela. Deixar onde? No banco, do lado dela. Caio ficou surpreso. Por quê? Não sei. Só... Posso? Claro. Maria se levantou, caminhou até o banco. Nina a viu chegando e ficou imóvel, sem saber o que fazer. Maria colocou o desenho no banco, ao lado de Nina, sem dizer nada. Depois voltou correndo. Nina olhou para o desenho. Caio viu quando ela o reconheceu. As 2 meninas. Ela mesma ao fundo. O sol acima de todas. Viu quando ela começou a chorar. Ela pegou o desenho com cuidado, como se fosse feito de cristal. Foi a primeira vez que ela me incluiu em alguma coisa, disse Nina quando Caio passou pelo banco na saída. Foi um grande passo. Para ela ou para mim? Para as 2. Nina segurou o desenho contra o peito. Isso significa que ela está pensando em me perdoar? Significa que ela está pensando. E às vezes, pensar é o começo de tudo. Naquela noite, Maria fez outro desenho, uma ponte ligando 2 lados de um rio. De um lado, 2 meninas. Do outro, uma mulher. E a ponte ainda estava sendo construída. É sobre ela? Perguntou Caio. É sobre a gente, disse Maria. Às vezes,
A gente precisa de uma ponte para chegar até as pessoas. E quem está construindo a ponte? Todo mundo, disse Teresa. A gente, ela e você também. Caio guardou o desenho com os outros. Mais uma história sendo contada através de lápis de cor. A história de uma travessia que estava apenas começando. Era o começo da travessia. Lenta, cuidadosa, sem garantias, mas era um começo. 2 semanas se passaram desde que as visitas ao banco começaram. 2 semanas de Nina sentada no mesmo lugar, lendo o mesmo livro de capa vermelha, respeitando a distância que as meninas precisavam. Caio percebia mudanças sutis a cada dia. As meninas não se escondiam mais quando chegavam na praça. Às vezes, olhavam na direção de Nina e acenavam timidamente. Às vezes até corriam mais perto do banco durante as brincadeiras. Ela sempre traz a mesma bolsa, comentou Maria numa tarde, e sempre senta no mesmo lugar, acrescentou Teresa. Acho que ela gosta de rotina igual a gente. Caio sorriu. As meninas estavam observando Nina tanto quanto ela as observava. Foi numa quinta-feira que Nina chegou com uma sacola pequena ao lado da bolsa habitual. As meninas notaram imediatamente. O que será que tem ali? Perguntou Teresa, parando de balançar. Não sei, disse Maria, se aproximando da cerca que separava o playground do banco. Mas ela não abriu nenhuma vez. Talvez seja lanche, sugeriu Teresa. Ou talvez seja algo para a gente, disse Maria, baixinho. Caio percebeu que elas estavam claramente curiosas. Brincaram mais perto do banco naquele dia, lançando olhares furtivos para a sacola misteriosa. Quando estavam indo embora, Maria parou abruptamente. Tio Caio, a gente pode perguntar o que tem na sacola? Claro. Querem que eu pergunte? Pode. Caio se aproximou do banco onde Nina estava. Ela levantou os olhos do livro que claramente não estava lendo. As meninas querem saber o que tem na sacola, disse ele. Nina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro e espontâneo que Caio via desde que ela apareceu. É algo que pertencia a elas quando eram pequenas, disse ela, a voz carregada de emoção contida. Posso ver? Nina abriu a sacola com cuidado, como se estivesse manuseando algo extremamente frágil. Tirou um urso de pelúcia que claramente tinha visto dias melhores. O pelo azul estava desbotado em vários lugares. Uma das orelhas estava meio descosturada e havia manchas pequenas que contavam histórias de muito amor e uso. Este urso estava com elas no dia que as deixei na praça, disse ela, a voz quase um sussurro. Caio pegou o urso com cuidado. Era macio, apesar do desgaste, e cheirava a algo familiar e reconfortante. Perfume suave misturado com o cheiro que só objetos muito amados têm. Elas vão se lembrar? Teresa dormia com ele todas as noites. Maria sempre dizia que ele era o irmão mais novo delas, que precisavam cuidar dele. Caio voltou para onde as meninas estavam esperando, claramente ansiosas. Era um urso, disse ele. Um urso que era de vocês, quando eram muito pequenas. Teresa se aproximou primeiro, os olhos fixos no brinquedo surrado. Posso cheirar? Perguntou ela, estendendo a mão hesitante. Caio ofereceu o urso. Teresa encostou o nariz no pelo azul desbotado e respirou fundo. Seus olhos se arregalaram e ela ficou muito quieta por um momento. Eu lembro desse cheiro, disse ela, baixinho, abraçando o urso contra o peito. É cheiro de quando a gente era muito pequena, de quando alguém cuidava da gente. Maria se aproximou e cheirou também, franzindo a testa como se estivesse tentando acessar memórias muito antigas. Parece com cheiro de mãe, disse ela, pensativa. Não da nossa mãe agora, da mãe de antes, de quando a gente era bebê. Vocês se lembram dele? Perguntou Caio. Teresa assentiu devagar. Lembro de dormir com ele, de ele estar sempre quentinho. E eu lembro de dar comidinha para ele, disse Maria, com uma colherzinha de brinquedo. Teresa pegou o urso nos braços e o embalou suavemente. Ele pode ficar conosco hoje à noite? Claro que pode, disse Caio. Naquela noite, Teresa dormiu abraçada com o urso. Caio a encontrou de manhã aninhada entre Maria e o brinquedo, os três formando um ninho aconchegante no sofá. Como ele se chama? Perguntou Caio durante o café da manhã.
Azulinho, disse Teresa sem hesitar. Eu lembrei durante a noite. Ele sempre se chamou Azulinho. Alguns dias depois, durante a visita à praça, Maria surpreendeu a todos ao parar de brincar e olhar diretamente para Nina. Tio Caio, posso perguntar uma coisa para ela? Claro. Mas não quero que o senhor pergunte. Quero perguntar eu mesma. Caio ficou surpreso. Era a primeira vez que uma das meninas queria ter contato direto com Nina. Tem certeza? Tenho. Maria respirou fundo e caminhou até uma distância segura de Nina, perto o suficiente para conversar sem gritar, longe o suficiente para se sentir segura. Moça, disse ela, a voz pequena, mas firme. Nina largou o livro imediatamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Oi, Maria, disse ela, suave. Ela sabe o que eu gostava? Perguntou Maria, indo direto ao ponto. Quando a gente era pequena, antes de ficar sozinha. Nina sorriu, e Caio viu que ela estava se esforçando para manter a voz calma. Você gostava de borboletas, disse ela sem hesitar. Sempre que via uma, ficava apontando e gritando, Pita, Pita, porque ainda não conseguia falar direito. Maria sorriu um pouquinho e se aproximou um passo. E o que mais? Você gostava quando eu cantava aquela música da lua. Sempre pedia lua, lua antes de dormir. E ficava movendo as mãozinhas como se estivesse tocando as estrelas. Eu lembro da música da lua, disse Maria, os olhos brilhando. Às vezes, eu ainda canto ela para a Teresa quando ela não consegue dormir. Nina teve que piscar várias vezes para não chorar. Você também odiava usar sapatos. Sempre tirava e jogava longe. Eu achava seus sapatinhos nos lugares mais estranhos da casa. Uma vez encontrei um dentro da panela. Maria riu. Uma risada pequena, mas genuína. Isso eu ainda faço. O tio Caio está sempre achando meus sapatos em lugares esquisitos. E você sempre cuidava da Teresa. Mesmo sendo pequenas, você já era a irmã mais velha protetora. Se ela chorava, você ficava preocupada até ela parar. Se ela tinha pesadelo, você cantava para ela. Maria olhou para Teresa, que tinha se aproximado e estava ouvindo tudo. A gente sempre cuidou uma da outra. Sempre, confirmou Nina. Vocês eram uma equipe perfeita desde bebês. Teresa, encorajada pela conversa, fez sua própria pergunta. Ela lembra da gente dançando com as mãos? Nina sorriu e, sem hesitar, começou a mover as mãos no ar em movimentos suaves e ondulantes, como se estivesse dançando com o vento. Vocês eram pequenas demais para dançar em pé ainda, então a gente dançava sentada na cama só com as mãos. Vocês copiavam cada movimento que eu fazia. Você pode fazer de novo? Pediu Teresa. Nina continuou movendo as mãos no ar. Teresa copiou imediatamente, seus olhos brilhando de alegria ao redescobrir a memória. Depois, Maria também se juntou. Por alguns minutos mágicos, as três fizeram a dança das mãos ali na praça, conectadas por uma lembrança que havia sobrevivido a anos de separação. Eu lembro disso, disse Teresa, sorrindo largo. Fazia a gente rir muito. Vocês tinham as risadas mais gostosas do mundo, disse Nina, e Caio viu que ela estava se segurando com todas as forças para não chorar de alegria. A gente ainda ri muito, disse Maria. O tio Caio diz que a gente ri igual passarinhos. Ele tem razão. Vocês sempre riram igual passarinhos felizes. No dia seguinte, Maria surpreendeu Caio com um anúncio. Tio Caio, a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer que ela venha aqui em casa. Tem certeza? Temos. Mas não para um jantar grande, só para um lanche, no quintal. Por quê? Porque a gente quer perguntar mais coisas. E lá na praça tem muita gente olhando. Aqui é mais nosso. E vocês se sentem prontas para isso? As meninas se entreolharam, fazendo aquela comunicação silenciosa que só irmãs gêmeas têm. A gente acha que sim, disse Teresa. Ela parece legal, e ela lembra de coisas boas de quando a gente era pequena. Caio organizou tudo para o sábado seguinte. Espalhou uma toalha xadrez na grama do quintal e trouxe ingredientes para fazer sanduíches, pães, frios, queijos, tomates. Nina chegou na hora combinada, carregando um saco de papel. Trouxe morangos frescos,
disse ela, um pouco nervosa. E uns biscoitos que eu fiz. Não sabia se vocês gostavam de morango. A gente ama morango, disse Teresa, espiando dentro do saco. E biscoitos caseiros a gente nunca comeu, acrescentou Maria. Foi estranho no começo. Nina sentada na grama com elas, tentando ajudar a montar sanduíches sem fazer movimentos muito bruscos, claramente nervosa. Você sempre soube cozinhar? Perguntou Maria, observando Nina cortar tomates com precisão. Não muito bem quando vocês eram pequenas, admitiu Nina. Eu era muito nova e não sabia quase nada. Queimava quase tudo que tentava fazer. E a gente comia mesmo assim? Vocês eram muito boazinhas, muito pacientes comigo. Uma vez eu queimei tanto o mingau que saiu fumacinha preta da panela. Vocês olharam para mim, olharam para a panela fumegando, e a Teresa disse, obrigada, mamãe, mesmo assim. Eu falava obrigada? Perguntou Teresa rindo. Falava, e obrigado para tudo. Obrigada, mamãe, quando eu dava comida. Obrigada, mamãe, quando eu trocava fralda. Era a coisa mais fofa do mundo. Maria riu alto. Ela ainda fala algumas palavras errado, disse ela, cutucando a irmã. Eu não falo errado, protestou Teresa. Fala sim. Ontem você falou biscoito de moranga em vez de morango. E o que mais a gente fazia de engraçado? Perguntou Teresa, mudando de assunto. Nina relaxou visivelmente, percebendo que as meninas estavam genuinamente interessadas. Vocês faziam muita coisa engraçada. A Maria tentava dar banho no azulinho na pia da cozinha. Enchia a pia de água e sabão, e o pobrezinho do urso ficava encharcado. Eu fazia isso? Fazia. E depois ficava preocupada porque ele estava molhado demais e tentava secá-lo com o secador de cabelo. E eu? Perguntou Teresa. Você comia pasta de dente porque achava gostosa. Eu virava as costas 2 segundos e você já estava no banheiro espremendo pasta de dente na boca. As meninas riram tanto que quase derrubaram o suco. E vocês inventaram uma língua secreta, que só vocês entendiam, continuou Nina. Ficavam horas conversando nessa língua, fazendo gestos com as mãos, e eu nunca soube o que estavam dizendo. A gente ainda tem língua secreta, disse Maria. Podem mostrar? As meninas trocaram olhares cúmplices e começaram a fazer sons estranhos, movendo as mãos e fazendo caretas elaboradas. Nina riu tanto que teve que se segurar para não cair para trás. Vocês continuaram sendo crianças incríveis, disse ela, enxugando os olhos. Ainda mais incríveis do que eu me lembrava. Conforme a tarde passava, Caio via as meninas relaxando completamente. Nina não forçava nada, respondia quando perguntavam, ria quando elas faziam graça. Escutava com atenção total cada palavra que diziam, como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Como a gente chamava o azulinho mesmo? Perguntou Teresa de repente. Azulinho, disse Nina sem hesitar, por causa da cor azul. Mas vocês brigaram 3 dias inteiros sobre o nome. A Maria queria chamar de Rex, a Teresa queria chamar de Bobo. Que eu sugeri Azulinho e vocês finalmente concordaram. A gente brigava muito, como todas as irmãs, mas sempre se consolavam depois. Se uma chorava, a outra sempre vinha consolar. Se uma estava triste, a outra inventava uma brincadeira para alegrar. E isso a gente ainda faz, disse Teresa. Algumas coisas nunca mudam, disse Nina com carinho. As coisas boas nunca mudam. E a gente ainda dorme junto quando está com medo, acrescentou Maria. Vocês sempre fizeram isso, desde bebê. Mesmo cada uma tendo seu berço, vocês sempre acabavam dormindo juntinhas. No meio da tarde, Teresa estava com o cabelo cheio de migalhas de biscoito e pedacinhos de morango. Você está toda suja, disse Maria, rindo da irmã. Posso pentear seu cabelo? Perguntou Nina, suave. Você está com comida grudada. Teresa olhou para Maria, que assentiu encorajadoramente. Tá, mas devagar. Nina pegou um pente pequeno da bolsa. Começou a pentear o cabelo de Teresa com movimentos extremamente suaves, como se estivesse tocando algo precioso e frágil. Seus cabelos cresceram tanto, disse ela, maravilhada. Quando vocês eram pequenas, mal dava para fazer um rabinho de cavalo. A vovó Rosa cortava nosso cabelo, disse Teresa, mas ela era muito velhinha e a tesoura não cortava direito.
sempre ficava meio torto. A vovó Rosa cuidou bem de vocês? Cuidou o que podia. Ela fazia sopa quentinha e deixava a gente dormir no quintal quando estava muito frio. E sempre dizia que a gente era especial. Nina continuou penteando em silêncio, e Caio viu lágrimas se formando nos olhos dela. Mas ela não deixou nenhuma cair. Ela estava certa, disse Nina finalmente. Vocês são muito especiais. Pronto, disse ela quando terminou de pentear. Ficou lindo. Você tem o cabelo mais bonito que eu já vi. Teresa passou a mão no cabelo, sentindo como estava liso e cheiroso. Obrigada. Você penteia melhor que o tio Caio. Eu ouvi isso, disse Caio da varanda, fingindo indignação. Todos riram. Quando Nina estava se preparando para ir embora, Maria a surpreendeu. Você pode voltar no próximo sábado. Nina sorriu, mas se controlou para não mostrar toda a emoção que estava sentindo. Se vocês quiserem, a gente quer, disse Teresa. E da próxima vez, a gente pode mostrar mais desenhos nossos. Eu adoraria ver. Naquela noite, as meninas fizeram um desenho diferente de todos os outros. Era uma casa com a porta bem aberta. E 3 figuras na sala. 2 pequenas, uma maior. Todas com sorrisos enormes. É sobre hoje? Perguntou Caio. É sobre como a gente se sentiu, disse Maria. A gente se sentiu completa. Completa como? Como se uma parte da gente que estava perdida tivesse voltado, explicou Teresa. Caio guardou o desenho com os outros, pensando nas palavras das meninas. Observando de longe durante toda a tarde, ele tinha testemunhado algo extraordinário. Não era só que as meninas estavam conhecendo Nina, era que elas estavam redescobrindo uma parte de si mesmas que não sabiam que ainda existia. Era como assistir 2 pessoas se reconectando com pedaços da própria identidade. Pela primeira vez desde que as encontrou na caixa de papelão, Caio viu que as meninas não tinham só onde morar. Elas estavam começando a ter onde voltar emocionalmente também. Nina não estava tentando substituir nada ou ninguém. Estava oferecendo algo diferente e complementar, a conexão com quem elas eram antes de tudo ficar difícil. A possibilidade de ter uma mãe que as amava profundamente, mesmo tendo cometido o erro terrível de ir embora. E as meninas, com a sabedoria emocional que só crianças possuem, estavam aprendendo que podiam amar as 2 coisas ao mesmo tempo. A segurança e estabilidade que Caio oferecia. E o carinho materno que Nina estava pacientemente reconstruindo, um gesto suave de cada vez. Era o início de algo novo, não a substituição do que já existia, mas a expansão de uma família que estava aprendendo que o amor não diminui quando é dividido, ele se multiplica. No próximo sábado, quando Nina voltou, Teresa correu para ela assim que a viu chegando. Você trouxe mais histórias? Perguntou, pulando de um pé para o outro. Trouxe um monte, disse Nina, abrindo os braços. E pela primeira vez, Teresa se deixou abraçar completamente pela mãe que tinha voltado para buscá-la. Os sábados no quintal tinham se tornado o momento mais esperado da semana. Já fazia 2 meses que Nina vinha almoçar com elas, e Caio via como as meninas tinham mudado completamente. Riam mais alto, faziam perguntas sem medo. Corriam para abraçar Nina quando ela chegava e ficavam tristes quando ela ia embora. Naquele sábado em particular, Nina chegou mais cedo que o normal. Carregava uma cesta de piquenique maior que o usual e parecia mais nervosa. Havia algo diferente na forma como ela cumprimentou as meninas. Um carinho extra, uma atenção disfarçada que Caio conseguia perceber. Trouxe sanduíches prontos hoje, disse ela, tentando soar casual. E algumas frutas especiais. Pensei que podíamos conversar mais e cozinhar menos. As meninas correram para ajudar a espalhar a toalha na grama. Caio percebeu que Nina evitava seu olhar e havia uma expectativa no ar que não existia nos outros sábados. Tio Caio, senta com a gente hoje, disse Teresa, puxando sua mão. A gente quer os 2 aqui. Vocês não querem conversar só com a Nina? A gente quer todo mundo junto, disse Maria, determinada. Eles se acomodaram na toalha xadrez. Nina distribuiu os sanduíches com mais cuidado que o normal. Arrumou as frutas em pratos bonitos.
Mas Caio notou que ela mal tocou na própria comida. Meninas, disse ela finalmente, a voz suave, mas carregada de importância. Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Maria e Teresa pararam de comer imediatamente. O tom de Nina tinha algo de definitivo que fez ambas prestarem atenção total. É uma coisa boa ou ruim? Perguntou Teresa, sempre direta. É uma coisa grande, disse Nina, escolhendo as palavras com cuidado. Uma coisa que pode mudar tudo para melhor. Caio sentiu o estômago apertar. Sabia exatamente o que estava vindo, e uma parte dele não estava pronto. Vocês se lembram que eu contei sobre o Marcelo, meu marido? Lembro, disse Maria. Você disse que ele é legal e que ajudou a procurar a gente. Ele é muito legal, mais legal do que vocês podem imaginar. E ele quer muito conhecer vocês. As meninas se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que tinham. Por que ele quer conhecer a gente? Perguntou Teresa. Porque vocês são as filhas da mulher que ele ama. Porque ele ouve falar de vocês todos os dias e já se sente como se conhecesse vocês há anos. Nina respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu queria propor uma coisa. Queria saber se vocês gostariam de vir morar comigo e com o Marcelo. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado. Caio viu as expressões das meninas mudarem instantaneamente, de curiosidade para surpresa, de surpresa para algo que parecia medo. Morar com vocês? Perguntou Maria, a voz saindo mais aguda que o normal. Sim, na nossa casa, como uma família de verdade. Teresa se aproximou de Caio instintivamente, buscando a segurança que ele sempre representou. Ele sabe da gente? Perguntou ela, a voz pequena e preocupada. Nina se abaixou para ficar exatamente na altura delas, olhando nos olhos de cada uma. Ele sabe tudo sobre vocês. Sabe que vocês gostam de desenhar e que fazem as histórias mais criativas do mundo. Sabe que a Teresa dorme com o Azulinho e que a Maria cuida da irmã. Sabe que vocês são as crianças mais corajosas e especiais que existem. Mas e se ele não gostar da gente quando conhecer de verdade? Perguntou Maria, a desconfiança aparecendo na voz. E se ele não quiser a gente depois que ver como a gente é? Acrescentou Teresa, se encostando mais em Caio. Nina sorriu. O primeiro sorriso genuíno, confiante e cheio de certeza que Caio via nela desde que se conheceram. Ele é um homem muito bom. Muito melhor do que vocês podem imaginar. Sabe que eu vim atrás de vocês. Está esperando ansioso para conhecer vocês. Ele quer vocês com a gente. Como você tem tanta certeza? Perguntou Maria, sempre questionadora. Porque ele me ajudou a procurar por vocês durante todos esses anos. Porque quando eu chorava pensando em vocês, ele me consolava e dizia que um dia a gente ia encontrar vocês. Porque quando eu disse que tinha encontrado vocês, ele chorou de alegria comigo. As meninas ficaram quietas, claramente processando informações importantes. Mas, começou Teresa. Mas o que, amor? Maria olhou para Caio com os olhos se enchendo de lágrimas. Tio Caio, você vai sumir. A pergunta atingiu Caio como um soco direto no coração. Ele olhou para as duas meninas que tinham mudado sua vida de forma tão completa e definitiva. Nunca, disse ele, a voz firme e cheia de convicção. Eu nunca vou sumir. Mas se a gente for morar com ela, eu vou continuar sendo seu tio Caio. Para sempre. Não importa onde vocês morem. Não importa o que aconteça. Nina olhou para Caio com uma gratidão profunda. O Caio sempre será parte da família de vocês, disse ela. Sempre. Ele não é só o homem que cuidou de vocês. Ele é o tio que vocês escolheram. E escolhas do coração são para sempre. Promete? Perguntou Teresa, a voz trêmula. Prometo, disse Caio e Nina ao mesmo tempo. E havia tanta sinceridade nas duas vozes que até as meninas sorriram. As meninas se entreolharam, conversando naquela língua secreta feita de olhares e gestos pequenos que só elas entendiam. A gente pode conhecer ele primeiro? Perguntou Maria finalmente. Claro, disse Nina imediatamente. Do jeito que vocês quiserem. Que tal se vocês viessem passar um fim de semana conosco? Sugeriu Nina cuidadosamente.
só para conhecer a casa, conhecer o Marcelo, ver como vocês se sentem. E se a gente não gostar? Perguntou Teresa. Então vocês voltam para cá e a gente pensa em outra coisa. Sem pressa, sem pressão. E o tio Caio pode ir junto? Que tal se o Caio levasse vocês lá e ficasse um pouco no primeiro dia? Depois, se vocês estiverem confortáveis, ele pode voltar. E se vocês quiserem que ele fique, ele fica. As meninas pareceram visivelmente aliviadas com a sugestão. Quando? Perguntou Teresa. Quando vocês se sentirem prontas. Próximo fim de semana? Sugeriu Maria, após trocar mais olhares com a irmã. Nina se controlou para não mostrar toda a emoção que estava explodindo dentro dela. Próximo fim de semana seria perfeito, disse ela, a voz controlada, mas os olhos brilhando. Durante toda a semana que se seguiu, as meninas fizeram mais perguntas do que Caio já tinha ouvido em toda a vida. Como é a casa deles? O Marcelo gosta de crianças de verdade? Eles têm jardim igual o nosso? E se a gente não souber como conversar com ele? E se ele achar a gente estranha porque a gente dormia na rua? E se ele não entender nossa língua secreta? Caio respondia o que podia e orientava elas a guardarem as outras perguntas para fazer diretamente para Marcelo no fim de semana. Na sexta-feira à noite, elas arrumaram uma mala pequena com o cuidado de quem está preparando algo muito importante. Caio as ajudou a escolher roupas, brinquedos, alguns desenhos especiais para mostrar para Marcelo. Leva o azulinho, disse Maria para Teresa. Óbvio. E você vai levar a Luna? Não, vou deixar ela aqui, para cuidar da casa enquanto a gente está fora. No sábado de manhã, Caio dirigiu até o endereço que Nina tinha dado. Era um bairro residencial bonito, com casas grandes e jardins bem cuidados, árvores antigas fazendo sombra na rua. Uau! Disse Teresa quando pararam na frente da casa. Era uma casa de 2 andares, pintada de azul claro, com um jardim florido na frente e árvores grandes que criavam uma sombra acolhedora. Havia uma varanda com cadeiras de balanço e janelas grandes. É muito maior que a nossa casa, comentou Maria. É, concordou Caio. Mas lembrem-se, tamanho não é o que faz uma casa ser boa. O que faz, então? As pessoas que moram dentro dela. O amor que existe entre essas pessoas. Nina abriu a porta antes mesmo deles tocarem a campainha. Estava claramente ansiosa, tentando esconder o nervosismo atrás de um sorriso largo. Chegaram, disse ela, a voz carregada de alegria. Entrem, entrem. Bem-vindas à nossa casa. As meninas entraram devagar, olhando tudo com olhos curiosos. A sala era grande e clara, com sofás confortáveis dispostos ao redor de uma mesa de centro cheia de livros. Havia estantes nas paredes, plantas em vasos e uma luz suave entrando pelas janelas. Onde está o Marcelo? Perguntou Teresa, olhando ao redor. Ele está na cozinha, terminando de preparar o almoço. Quer conhecê-lo? As meninas assentiram, mas se mantiveram bem próximas a Caio. Marcelo apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Era um homem alto, de uns 30 anos, cabelo castanho claro e sorriso gentil. Havia uma nervosidade evidente nos olhos dele, mas também uma alegria genuína. Oi, disse ele, com a voz mais suave que conseguiu. Vocês devem ser Maria e Teresa. Oi, responderam elas, tímidas mas curiosas. Eu sou o Marcelo. É muito bom finalmente conhecer vocês pessoalmente. Ele se abaixou para ficar exatamente na altura delas, sem invadir o espaço pessoal. A Nina me conta sobre vocês todos os dias. Sei que vocês gostam de desenhar histórias incríveis e que são muito corajosas e especiais. Você gosta de desenho? Perguntou Maria, sempre testando. Gosto muito. Posso ver alguns dos desenhos de vocês? Trouxeram alguns? As meninas olharam para Caio, que assentiu encorajadoramente. Elas abriram a mala e tiraram alguns desenhos que tinham selecionado especialmente. Marcelo olhou cada um com atenção genuína e interesse real. Este aqui é fantástico, disse ele, segurando um desenho da casa de Caio. Vocês desenharam até as flores do jardim. E olha só este detalhe da porta. O tio Caio não cuida muito bem das flores, disse Teresa, relaxando um pouco. Mas a gente gosta da casa mesmo assim. Marcelo riu, uma risada calorosa e natural.
Eu adoro jardinagem. Querem ver nosso jardim depois do almoço? Durante o almoço, Caio observou cuidadosamente as interações. Marcelo era genuinamente interessado nas meninas. Fazia perguntas inteligentes, ouvia as respostas com atenção real, ria das piadas delas, nunca forçava a intimidade. Vocês sabem jogar algum jogo de tabuleiro? Perguntou ele. Não muitos, admitiu Maria. Eu posso ensinar alguns, se quiserem. Ou podemos fazer outras coisas. Temos quebra-cabeças, livros, jogos de cartas. Que tipo de livros? Perguntou Teresa, os olhos brilhando de interesse. Quer ver nossa biblioteca? Ele as levou para um cômodo que Caio só podia descrever como um paraíso. Livros do chão ao teto, uma escada rolante para alcançar os livros mais altos, almofadas espalhadas pelo chão para leitura confortável, e uma janela grande com uma poltrona aconchegante. Quantos livros tem aqui? Perguntou Maria, maravilhada. Muitos, disse Marcelo. E agora que vocês estão aqui, podemos ler juntos sempre que quiserem. Vocês leem para as crianças? Perguntou Teresa. Adoramos ler. E fazer vozes diferentes para os personagens, disse Nina, aparecendo na porta. Depois da biblioteca, Marcelo mostrou o jardim. Havia uma horta com verduras e temperos, canteiros de flores coloridas e uma árvore enorme com um balanço pendurado. Eu mesmo fiz esse balanço, disse Marcelo com orgulho. Querem experimentar? As meninas brincaram no jardim por 1 hora, enquanto Caio, Nina e Marcelo conversavam na varanda. Elas são exatamente como a Nina descreveu, disse Marcelo para Caio. Especiais de um jeito único. São mesmo, concordou Caio. Obrigado por cuidar delas tão bem, por dar a elas a estabilidade e o amor que precisavam. Caio assentiu, observando as meninas rirem no balanço. Elas vão precisar de tempo para se adaptar a tudo isso. Todo o tempo que precisarem, disse Marcelo imediatamente. Não temos pressa para nada. À noite, na hora de dormir, as meninas ficaram visivelmente nervosas. Onde a gente vai dormir? Perguntou Teresa. Temos um quarto preparado especialmente para vocês, disse Nina. Mas se preferirem, podem dormir na sala conosco ou onde se sentirem mais confortáveis. A gente pode ver o quarto? Era um quarto lindo, com 2 camas com colchas coloridas, uma escrivaninha grande perto da janela, estantes vazias esperando por livros e brinquedos, e uma janela que dava vista para o jardim. As camas são confortáveis? Perguntou Maria, sempre prática. Experimentem, sugeriu Marcelo. Elas se jogaram nas camas e riram, testando a maciez. São bem macias, aprovou Teresa. E a gente pode usar a escrivaninha para desenhar? Podem fazer o que quiserem no quarto de vocês, disse Nina. Se decidirem que querem ficar, este será completamente o espaço de vocês. Naquela noite, Caio dormiu no quarto de hóspedes. Várias vezes ouviu sussurros das meninas no quarto ao lado. Elas estavam claramente processando tudo. No domingo de manhã, encontrou as 3 na cozinha fazendo panquecas. Marcelo estava ensinando as meninas a virar as panquecas sem quebrar, e havia risadas e farinha espalhada. Tio Caio! Gritou Teresa ao vê-lo. Olha, eu consegui fazer uma panqueca quase redonda. Muito bem, disse Caio, genuinamente impressionado. O Marcelo é quase tão ruim quanto você no começo, disse Maria rindo. Mas ele aprendeu rápido. Caio ficou até depois do almoço de domingo. Viu as meninas relaxarem completamente com Marcelo e Nina. Brincaram no jardim, leram livros juntos na biblioteca. Ajudaram a regar as plantas. A gente pode ficar até amanhã? Perguntou Maria para Nina. Claro, disse Nina, tentando controlar a emoção. Podem ficar o tempo que quiserem. E o tio Caio? O tio Caio pode ficar também, se quiser, disse Marcelo. Eu preciso voltar para casa hoje, disse Caio. Mas posso buscar vocês amanhã. A gente quer ficar mais um pouquinho, disse Teresa. Na segunda-feira à tarde, Caio foi buscá-las. Encontrou 2 meninas completamente transformadas. Tio Caio, gritaram ao vê-lo. A gente plantou sementes na horta e o Marcelo ensinou xadrez e a Nina fez biscoitos de chocolate. Durante o caminho para casa, elas contaram cada detalhe. Ele é legal mesmo, disse Maria. Ele escuta quando a gente fala e faz perguntas interessantes.
E ele sabe fazer vozes engraçadas quando lê histórias, acrescentou Teresa. E eles têm um gato laranja que se chama Bento. Vocês gostaram da casa? Muito. É grande, mas é aconchegante. E tem cheiro bom. Cheiro de quê? Cheiro de família de verdade, disse Teresa com convicção. Nas semanas seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes e mais longas. As meninas passavam fins de semana inteiros lá. Depois começaram a passar alguns dias da semana também. Caio via que estavam se adaptando perfeitamente. Falavam constantemente sobre Marcelo, sobre as atividades que faziam juntos, sobre o gato Bento. Foi numa quinta-feira que elas fizeram a pergunta que Caio estava esperando. Tio Caio, disse Maria, seriamente. A gente acha que quer morar com eles. Vocês têm certeza absoluta? Temos, disse Teresa, mas só se o senhor promete de novo que não vai sumir da nossa vida. Eu já prometi. E prometo de novo, e vou prometer quantas vezes vocês precisarem ouvir. E a gente pode vir aqui sempre que quiser. Esta sempre será a casa de vocês também. E o senhor pode ir lá jantar com a gente, sempre que vocês quiserem. Eles começaram a arrumar as coisas devagar, sem pressa. Caio ajudou as meninas a separar o que levar e o que deixar. Guardou todos os desenhos em uma caixa especial de madeira, organizando-os cronologicamente e colocando uma etiqueta carinhosa. Memórias Preciosas de Maria e Teresa, 2023. As meninas empacotaram suas roupas, seus livros, seus brinquedos especiais, mas deixaram algumas coisas estratégicas para trás. A Luna fica aqui, disse Teresa, para cuidar da casa quando a gente não estiver. E alguns lápis de cor, acrescentou Maria, para quando a gente vier desenhar aqui. Caio, tocado pelos gestos, deliberadamente deixou os brinquedos favoritos delas no sofá da sala, a boneca Luna sentada ao lado de alguns lápis de cor espalhados, como se elas tivessem apenas saído para brincar no jardim. Na manhã da mudança, Marcelo veio buscar as meninas com um carro grande para caber todas as coisas. Nina veio junto, radiante, mas tentando se controlar. As meninas abraçaram Caio por longos minutos na porta de casa. Abraços apertados, cheios de amor e gratidão. Obrigada por tudo, tio Caio, disse Maria, a voz embargada. Obrigada por não ter deixado a gente na caixa naquela noite, disse Teresa, se apertando contra ele. Caio teve que respirar fundo para conseguir falar. Obrigado por terem mudado minha vida completamente, disse ele. O senhor vai continuar vindo nos ver? Perguntou Teresa, olhando nos olhos dele. Para sempre, respondeu Caio, firme e certo. Para sempre e sempre. Ele ficou na porta, acenando, até o carro desaparecer completamente na curva da rua. Depois entrou na casa que havia voltado a ficar silenciosa e se sentou no sofá ao lado da boneca Luna. A casa estava quieta novamente, mas não era o mesmo silêncio vazio de antes. Era um silêncio cheio de memórias preciosas, cheio de amor, cheio de promessas de mais encontros. Caio sorriu, olhando para a caixa de desenhos sobre a mesa de centro. Algumas histórias não têm fim. Elas só se expandem, ganhando novos capítulos, novos personagens, novas possibilidades de amor. A casa estava mais quieta. Não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio cheio de ecos de risadas, de memórias grudadas nas paredes, de amor que continuava acontecendo em outro lugar. Caio arrumou a cozinha devagar. Guardou os 2 pratos que havia usado no café, um hábito que ainda não tinha conseguido quebrar. Caminhou pela casa, como fazia todas as manhãs, desde que as meninas se mudaram há uma semana. Passou pela sala, onde a boneca Luna ainda estava no sofá, ao lado dos lápis de cor espalhados. Sorriu. Não tinha tocado em nada. Subiu as escadas, passou pelo quarto onde elas dormiam. A porta estava aberta. As camas ainda desarrumadas do jeito que elas deixaram. Travesseiros amassados, cobertores jogados de qualquer jeito. Caio parou na porta. Não entrou. Só observou. Não chorou. Só observou o quarto, onde 2 meninas assustadas tinham aprendido a confiar de novo. As paredes ainda guardavam desenhos colados, pessoas de palito sorrindo, sóis enormes ocupando metade do papel. Desceu para a cozinha,
Abriu a geladeira e viu o desenho das 3 mãos dadas. Estava colado na porta com um ímã em formato de borboleta. 3 mãos desenhadas com lápis de cor. Uma grande no meio, 2 pequenas dos lados. Embaixo, nossa família. Caio ficou olhando por alguns segundos. Fez café. Sentou na cadeira perto da janela da cozinha, a que sempre usava, a que tinha vista para o jardim onde elas brincavam. O jardim estava quieto, as flores balançavam no vento. Tudo igual, mas diferente, porque não havia 2 meninas correndo descalças pelo quintal. Caio bebeu o café devagar e sentiu saudade. Saudade das risadas altas, saudade dos pés pequenos correndo pela casa, saudade das perguntas sem fim. Mas junto com a saudade veio certeza. Certeza de que tinha feito a coisa certa. Certeza de que elas estavam onde deveriam estar. Foi certo, disse ele para a casa vazia. Foi tudo certo. E era verdade. As meninas estavam com Nina e Marcelo, numa casa grande com jardim e biblioteca, com uma mãe que as amava e um padrasto que já as tratava como filhas do coração. Estavam seguras, estavam amadas, estavam inteiras. A saudade continuava batendo, mas não era uma saudade que doía, era uma saudade que aquecia. Caio passou os dias numa rotina nova, arrumava a casa, lia livros, respondia ligações das meninas, que telefonavam todos os dias para contar sobre a escola nova. A saudade continuava, mas sempre acompanhada da certeza. Foi numa quinta-feira, 8 dias depois da mudança, que a campainha tocou. Caio estava lendo quando ouviu o som. 13h30 da tarde. Não esperava ninguém. Abriu a porta. Eram elas. Maria e Teresa paradas na varanda, sorrisos enormes no rosto. Nina atrás. Tio Caio, gritaram as duas. Nós estávamos com muita saudade, disse Maria, se jogando nos braços dele. Viemos te ver, disse Teresa. Caio abraçou as meninas apertado, sentindo o coração explodir de alegria. Eu também estava com saudade. A gente trouxe desenhos novos, disse Teresa. E biscoitos que a gente fez, disse Maria. Nina sorriu. Elas perguntaram se podiam vir te ver todos os dias desde segunda-feira. Podem vir sempre que quiserem, disse Caio. Eles entraram. As meninas correram para abraçar a boneca Luna, espalharam desenhos novos pela mesa. Contaram sobre a escola, sobre Bento o gato. E Caio percebeu que o silêncio da casa tinha acabado. Não para sempre, porque elas iam embora de novo, mas por aquele momento. E haveria outros momentos, muitos outros. A família tinha crescido, não tinha se quebrado, tinha se expandido. E o silêncio, quando voltasse, nunca mais seria um silêncio que doía. Seria sempre o silêncio que espera, o silêncio que sabe que o amor volta, sempre volta. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.